Então, vamos serenar os nossos pensamentos, unir aos nossos amigos espirituais que orientam desta noite, pedindo o amparo e a proteção, para que tudo se dê com muita harmonia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Assim seja. Então, hoje a gente vai continuar a leitura, né? A gente parou no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, item 3. Não, terceiro parágrafo, né? Item 6. Item 6, isso. Ótimo. Boa noite, Nocélia. Boa noite. Pode começar, então? Pode. Então, vamos lá. Então, o mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o Espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. O Espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal, ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos. Assim como não faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só as houvesse boas. O maior mal, porém, consiste em não se dar ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências, além disso, estão no mesmo caso. Não vemos, sobre as mais sérias coisas, aparecerem tratados absurdos e cheios de erros? Por que seria privilegiado, nesse sentido, o Espiritismo, sobretudo em seu começo? Se os que o criticam não tomassem as aparências por base do seu juízo, saberiam o que ele admite e o que rejeita, e não lhe lançariam em conta o que ele repele em nome da razão e da experiência. Legal. Então, aqui, basicamente, né, a gente parou no finzinho ali. Ele vem falar, né, dessa questão, né, daqueles que julgam, né, o espiritismo baseado em observações, né, ou muito superficiais, ou se baseando, né, em obras erradas, né, em conceitos errados, em pessoas, né, que às vezes praticam, né, de forma equivocada e, né, os princípios do espiritismo e tudo mais. Então, você tomar isso por base, né, é muito errado, né, que foi um pouquinho do que a gente falou na reunião passada, né, que é justamente de você ir buscar, né, a essência, né, de realmente observar, se um faz assim, né, o outro também né, e aí você colher as experiências não baseadas apenas no que, sei lá, uma pessoa fala, né, e sim realmente no que o Espiritismo fala, né. E o que eu achei mais interessante é quando ele fala: o maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Eu achei isso muito assertivo, assim, principalmente porque muitas vezes a gente faz isso, né? Acaba reproduzindo, e aí eu acho que é onde entra o maior perigo, né? Porque a gente convive até nos dias atuais. Mas a reprodução contínua de alguma coisa que a gente não aprofunda e entende, ou não vê verdadeiramente qual que é aquela essência, o que, que é explicado, o que, que querem dizer. E aí a gente sai disseminando uma ideia ou alguma informação, enfim, que seja, sem realmente ver a veracidade daquele fato, né? Exatamente. E é interessante que ele fala assim, se né, a gente observa no mundo, né, sobre qualquer outra coisa,
né, coisas sendo né, publicadas, enfim, absurdos sendo feitos, né, coisas, né, com muitos erros, né, sobre coisas muito sérias. Por que o espiritismo, né, seria privilegiado quanto a isso? Né? Ah, não, só o espiritismo que não possui ali, né, pessoas equivocadas ou conceitos ali que outras pessoas difundem que são errados e tudo mais, né? Então, é o natural, né? E até porque, querendo ou não, é uma doutrina que ela é disseminada por pessoas, né? Então, como a gente está em processo de evolução constante, todos os atos podem ser falhos. Então, pode acontecer alguma coisa que ocasione algum fato equivocado ou em alguma coisa. Então, realmente, não estaríamos nós isentos dessa dificuldade ou desse erro, né? Uhum. A Lucília falou alguma coisa. Quer que eu veja? Isso. Pode ler, pode ler. Se a gente estudar as obras de Kardec seriamente, poderemos perceber obras que têm informações equivocadas. Hoje temos obras que confundem o feito dessa época de Kardec. Aí já entra em até aquela que a gente estava falando antes, né? De a pessoa acabar transmitindo ou fazer. É a mesma coisa, eu acho que acontece um pouco com Bíblia e tal. Tem por mais que tenham as versões, mas tem as interpretações também, né? Então, cada pessoa ou cada parte da Bíblia faz sua interpretação. É a mesma coisa, eu acho que em qualquer religião. E o Espiritismo não estaria isento disso, né? A pessoa faz uma tradução ou uma interpretação X ou Y, e querendo ou não, ela escreve sobre aquilo que ela entende ou que ela percebeu, né? É aí onde você vê não contradições, mas você vê as discrepâncias entre uma coisa e outra, né? É por isso que a gente, né, trazendo, né, para o espiritismo em si, né, quando a gente vê, sei lá, um palestrante, independente de quem seja, né, seja ele um palestrante muito famoso ou não e tudo mais, tudo que diz, né, que a pessoa ali está dizendo, a gente não pode sempre aceitar como uma verdade absoluta. Ah, então é isso. E aí eu saio difundindo aquilo que eu ouvi um palestrante falando. Não pode, né? A gente tem que ouvir, então ele tem que entrar por um ouvido, passar por um filtro, né? O filtro da razão, né? Do bom senso, né? Da observância, né? Do estudo, da análise, né? Aí eu pego aquilo que eu escuto, aí eu vou olhar, sei lá, se eu tenho dúvidas, né? Ou se eu, né, acho, não tenho a certeza daquilo, eu vou, pesquiso, né? Com a internet aí a gente tem muito recurso, né? Muito fácil de disposição, né? Para gente. Então é só eu pesquisar, eu ir no Evangelho, ir nas obras básicas, eu perguntar para alguém, eu posso perguntar, né, para um grupo de estudo, né? Ouvi o fulano falando isso, o que vocês acham, etc. E aí sim, né, a partir do momento que eu falo, não, faz sentido, né, realmente Kardec, né, corrobora, né? Quer dizer, isso que ele diz corrobora com o que Kardec coloca aqui e tal, beleza? Ou então com o que, né, difundido, e aí sim eu posso, às vezes, né, falar aquilo com muito mais propriedade, né, repassar aquilo. Né? O que se tem muito hoje é justamente isso. Né? Você pega a fala de alguém, né, de um palestrante, ou de um médium, né, seja ele quem seja, né, e, né, difunde aquilo e assume como verdade. Né? Porque uma coisa que é um fato, né, é que se nós estamos aqui encarnados, isso já demonstra que nós não somos perfeitos. E se nós não somos perfeitos, né, se nós não temos aí a grandeza, né, igual a de Jesus, né, isso quer dizer que nós podemos falhar e falhar grandemente, assim, né, qualquer pessoa. Então, eu vejo muito isso, assim, né? De nós espíritas, de repente a gente pega um palestrante ou um médium muito famoso, e só porque ele é muito famoso, só porque ele é muito conhecido, né, que eu assumo tudo que ele diz como verdade. Né? E não é bem assim.
Até porque eu concordo muito quando você diz. Eu acho que a chance, estando encarnado, de falhar é até maior do que desencarnado. Até porque a gente passa, não por provações, assim, mas querendo ou não, tem muita parte material em jogo, né? Então, você dá uma atalhada no caminho ou acabar tendo alguma interferência material ali naquele âmbito é muito fácil também, né? E acaba que, querendo ou não, entra principalmente, por exemplo, o médium, ou às vezes palestrante, entra a parte de egolatria, várias coisas que estão ali e fazem o conjunto que, querendo ou não, podem acabar se tornando um ato falho, né? Sim, sim. E é por isso que né, inclusive, esse nosso grupo, né, grupo de estudo, né, ele serve muito para isso, né, justamente para que a gente se aprofunde, né, sobre os conceitos, sobre as ideias, e também para que a gente não se perca, né, nesse meio caminho, né. Então, por isso que é muito, né, o Adolfinho já até mesmo comentou várias vezes, né, que a gente tem que se questionar o tempo todo, né? Então, não é porque um está falando, o outro está falando, ou um interpretou de uma forma que é o correto. Às vezes eu olho e falo assim, eu acho que não é bem assim. E é isso que tem que ser. É assim que tem que ser. Né? Porque aí a gente se questiona, né? Aí a gente fala assim, será que é isso mesmo? Né? E aí a gente vai crescendo, né? A gente vai realmente tornando muito mais sólido, né, esse conhecimento que a gente vem adquirindo. E eu acho que você falou uma coisa muito importante que o Adolfin também fala sempre, né? Que é o fato de você questionar. Quando você questiona, eu acho que você vai aprofundando. E até abre margem para um aprendizado maior, né? Que é aquele aprendizado que a gente fala que é mais ativo. Principalmente por essa questão, sabe? Então, realmente faz total sentido isso tudo. Uhum. Alguém tem mais algum comentário? Acho que A Lucélia só falou, ela falou que a idolatria ao médium muito comum no Brasil. Acho que não só no Brasil, né? A gente pode ver num âmbito geral, Lucélia, não só ao médium, mas também a parte de um contexto, assim, de idolatria geral, né? Na parte de qualquer coisa hoje em dia. A gente tem que aprender a buscar, né, as informações. Sim, eu acho que a gente pode continuar. Sim. Então vamos lá. Agora passando, né, para dos espíritos. Os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas, despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ou corpo, admite, pelo mesmo motivo, a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Algum comentário aqui dessa parte? Pode ir. Não, eu acho que pode ir, Luiz. Uhum. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fátuos, nem fantasmas como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível ao estado normal. Então, aqui ele traz bem essa reflexão, né, sobre a questão dos espíritos, né? Que, né, você admitir a sobrevivência da alma ao corpo, é você admitir a existência dos espíritos, né? E que nada mais, nada menos que o corpo que a gente tem na Terra é um invólucro, né? Uma roupa, né, que a gente se veste para justamente vivenciar, né, a nossa encarnação, vivenciar os aspectos, né, que só a carne às vezes podem proporcionar ao espírito, né, para acelerar e impulsionar ali o seu desenvolvimento moral, né,
a sua evolução em si. Concordo, principalmente a parte de que, querendo ou não, quando ele fala, não são contos da alma de outro mundo, a gente às vezes traz muito distante, né, essa realidade do que é o espírito da gente encarnado, sendo que, na verdade, nada mais é do que nós mesmos, mas em matéria, né, aqui. Então, às vezes, a gente distancia essa ideia justamente idealizando, achando que na hora que a gente fizer o desencarne vai virar um outro tipo de item, mas na verdade não, né? Muito disso vem, muito desse imaginário, né, vem dos filmes, né, principalmente de terror, né, que a gente, né, as histórias, né, de fantasmas e tal, que é tudo sempre para assustar, né, uma coisa muito, né, incompreendida, né, e tal. E não tem nada a ver, né, a gente, justamente nós espíritas, né, quando a gente vê esse tipo de história, né, o filme, né, a gente, né, pegando pelo lado sério, você fala assim, não, isso daí não é possível, né, não é assim que funciona, né, não é assim que as coisas são, né, e por aí vai. Então, um espírito é nada mais, nada menos do que eu, você e qualquer um que está, né, que tá aqui, só que desencarnado, né, sem a carne, né, só isso. Exatamente. Então, vamos continuar. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo, o outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Muito bem. Eu acho que o Adolfinho levantou a mão. Adolfo, você quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer, desculpa. Eu acho que aqui é muito claro, né, Luísa e pessoal que está no estudo. A parte do que realmente compõe, não só o espírito, mas a gente como um todo, né? Eu acho que é uma parte básica, uma das coisas que a gente estuda quando começa o espiritismo, né? Inicia na jornada de estudos ao espiritismo, que eu acho que ela é eterna. Mas é sempre bom, né, até lembrar, porque às vezes entra naquela parte que a gente está falando lá de distanciamento, né? Às vezes a gente distancia o espírito, mas esquece que ele é tão próximo quanto a gente imagina, né? E justamente o que nos compõe, né, enquanto encarnados aqui, né, que seria o espírito, o corpo e o perispírito, né, isso é o que nos proporciona tudo que a gente vivencia, né? Sendo aí o perispírito, né, seria o mais, entre aspas, estranho aí, vamos dizer, né, que é justamente esse laço, né, essa colinha, vamos dizer assim, que conecta, né, o espírito do corpo, né? Principalmente porque visto que o espírito ele seria muito de ser muito mais distante do corpo, né, para ver essa ligação, e o perispírito justamente serve para que haja essa conexão, né, do espírito com o corpo, né, e que guarda ali também, né, tudo aquilo que a gente vivencia, às vezes coisas que a gente traz, né, de outras encarnações e tudo mais, fica ali tudo, né, registrado no perispírito, né? Uhum. O Adolfinho levantou a mão de novo. Não, agora eu levantei mesmo. Fica à vontade. Allan Kardec, ele fala assim, em outras obras, que o homem é a união da alma,
É a união da alma com o corpo físico. Né? Aliás, a união da alma com o corpo físico e perispírito, o homem. E fala que a união do espírito, com E maiúsculo, a união do espírito, com E maiúsculo, com o perispírito, né, forma o espírito. Quer dizer que o espírito, de certa forma, o seu perispírito, como se fizesse parte dele. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. Né? Então, Kardec usa essa expressão. Porque o espírito ele só consegue agir na matéria através do perispírito. Do contrário, ele não consegue agir sobre a matéria. Então, quando a gente fala que viu o espírito, na verdade, não é o espírito que a gente está vendo. O que a gente está vendo é o perispírito. Porque no livro A Gênese, Kardec chega a dizer que o espírito é abstrato, indefinido. Né? Porque ele é o princípio inteligente. Ele não é matéria. E fica difícil para a gente entender isso. Né? Porque a gente só consegue conceber que nós ainda estamos tão ligados à matéria que a gente ainda materializa o espírito. Né? Mas ele, espírito, ele não é matéria. E não sendo matéria, ele precisa do seu corpo fluídico para agir sobre ela. É o perispírito. Só isso que eu queria falar. Muito boa sua colocação, Adolfinha. Até a Lucélia tinha feito um comentário aqui, falando que o perispírito não tem forma e que o espírito assume a forma que deseja, que não há bocas, olhos e órgãos, e não falam pela boca, e sim pensamento. Não vem com os olhos, mas sim por todo o perispírito. Estou certa? O Lucélia, eu acho que é muito do que o Adolfinho falou, né? A parte o Luiz pode até me complementar melhor, porque é mais anos de estudos do que eu. Mas a parte de perispírito e até a alma e o espírito, assim, ele não possui forma definida, né? É mais dentro do que a gente entende de corpo, porque a gente está aqui como um invólucro material. Então, ele precisa de uma definição, de alguma coisa que se materialize. Agora, eu fiquei com uma dúvida no que o Adolfinho falou. Bom, não é uma dúvida, às vezes é o que dá para entender, né, estando aqui encarnada de modo bem material. Mas, talvez o espírito, como princípio inteligente, ou a alma, ele seja como se fosse um cérebro, assim, entre aspas, do corpo como um todo, né? O princípio em si inteligente, mas de uma forma bem material, né? Assim, falando. Mas eu imagino como sendo isso, a forma inteligente, o princípio inteligente, né? Que justamente é o espírito que comanda, né? Vamos dizer assim. Então, até mesmo tem essas comparações, né? Não sei se no Evangelho, no Livro dos Espíritos, enfim, compara como se fosse uma carroça, né? Você ali na carroça com os cavalos. Tá uma barulheira aqui na rua. Então, os cavalos seriam o corpo, né? Então, aquele que está ali comandando a carroça, ele fala, não, vai para cá, vai para a direita, vai para a esquerda, né? Freia, né? Vamos em frente e tal. Então, esse é o espírito, né, que vai dar ali o direcionamento. Então, por isso que até mesmo aquela frase famosa, né, que a gente, né, tem o costume de escutar lá, a carne é fraca. Né? Não é a carne que é fraca, né? É o espírito que é fraco. Né? Porque o espírito ele coloca a vontade sobre o corpo. Né? Então, quando seja para qualquer tipo de vício, né, e tudo mais, é o espírito que é o comando. Né? Então, da mesma forma, né, se eu posso ou não posso fazer tal coisa. Eu acho que o som ali do Tony está ligado. O Adolfinho levantou a mão, se você quiser falar. Sim, porque o espírito, ele é o ser pensante, ele é o ser inteligente. E ele tem como instrumento tanto o perispírito como o corpo carnal. O corpo carnal e o perispírito sem espírito é matéria inerte. Matéria. Então, tanto o corpo carnal como o perispírito, para eles terem vida, eles precisam do espírito.
De modo que, quando a gente fala que sente dor, na verdade, quem sente dor é o ser pensante, o espírito. É a fração de segundo. Então, a pessoa cai, por exemplo, bate a cabeça. Não fala que a cabeça dói, dói mesmo. Não é? Mas é a fração de segundos. O corpo sente a impressão, que encaminha para o perispírito, né, que transmite para o perispírito, que transmite para o espírito. O espírito sente a dor. Só que aonde que vai refletir essa dor do espírito? Na cabeça, no corpo físico. Entendeu? Entendi. E aí, por exemplo, quando há um desencarne, vamos colocar num caso extremo, tá? Por um acidente antes da hora ou alguma coisa do tipo, em que às vezes a pessoa fica com, ou o espírito fica repetindo que tá com dor, ou às vezes ele até sente as sensações. No caso é o espírito. Aí a gente entra no capítulo 14 do livro A Gênese, que vai falar dos fluidos. Nesse capítulo, Allan Kardec vai falar das criações fluídicas. Porque tudo que existe no mundo espiritual, somos nós, seres pensantes, que criamos. E aparece no fluido. Uhum. Né? Então, aquele espírito que acredita, por exemplo, nós estudamos um artigo no estudo de sábado, que o espírito suicida, ele pula de um precipício, né, do penhasco, perdão, e vai caindo. Claro, ele cai desencarna. Só que ele não acreditava na morte. Então, no que ele acreditava? Que ele estava caindo ainda. Porque na hora que ele caiu, para ele não caiu. Porque para ele, que ele tinha que morrer. Como ele não morreu, qual que é a cena que ele criou? Que ele estava caindo. Ele ficou mais de anos caindo do penhasco. E não tinha fim. Até que ele é resgatado, né, por um grupo de espíritos. E aí a Allan Kardec vai entrevistar ele, vai contando para ele. E no diálogo ele percebe que ele havia desencarnado. E aí ele é encaminhado. Entendeu? Entendi. Adolfinho, aproveitando a sua deixa, a Lucélia perguntou assim, Adolfinho, explica melhor, por favor. O corpo sente o que o espírito sente ou o espírito sente o que o corpo material sente? Perispírito é um elo de transmissão. Perispírito é transmissor. O corpo, quando a pessoa cai, ele sente a impressão. A impressão quem tem é o corpo, da dor. Mas o corpo em si é matéria. A matéria não sente a dor. Então o corpo transmite essa impressão para o perispírito, que, como sendo um órgão de transmissão, o perispírito transmite essa informação para o espírito e é o espírito que sente a dor. Agora, aonde que ele reflete essa dor? Como ele está encarnado no corpo físico. Entendeu? Se é uma dor moral, pode refletir até no perispírito. É na matéria que reflete a dor. A dor é só instrumento. Mas quem de fato sente a dor é o espírito, que é o ser sensível, é o ser pensante. A matéria não é sensível à dor. O espírito, sim. Consegui explicar? Bom, para mim ficou extremamente claro. Lucélia, se você tiver uma dúvida, pode falar que a gente vai dando continuidade e aí a gente vai pausando para as explicações, caso ainda tenha. Aqui ó, ela falou, desencarnou, não há dor, ou continua sentindo? Aí eu acho que vai de encontro com o que o Adolfinho explicou sobre a parte de fluido, né, Adolfinho? Tipo, a pessoa pode estar envolta num fluido que ela fica revivendo aquela sensação, né? Sim. E outra coisa, a dor, tem uma dor que a gente chama de dor psicológica. Então, assim, a pessoa vai tomar a vacina da Covid. Então, um monte de gente vai tomar a mesma vacina. É uma picadinha. Mas tem gente que chora de dor. Tem gente que nem sente a picada. E eu não estou me referindo quando o enfermeiro erra a picada, não. É quando o enfermeiro acerta. Porque quando erra é outra questão. Não, mas não estou considerando o enfermeiro dando uma picadinha do lado errado. Não. Correto. Só tem gente que sente mais. Esse sentir é do espírito. É ele que sente.
Então, o que nós temos que fazer? Educar a nossa alma no sentido de que a dor ela não é tão forte assim. Então, a gente tem que trabalhar isso na nossa mente, né, no nosso ser. Aí a gente consegue vencer as dores, as vicissitudes. Entendeu? Entendi. A Lucélia pergunta uma outra coisa. O espírito mais evoluído, como fica? O espírito, quanto mais inferior, mais domínio ele tem sobre a matéria. E tendo mais domínio sobre a matéria, vai sentir menos dor. Menos dor. Menos não existe, né? Menos dor. Tá, então quanto mais evoluído ele for, menos dor ele sente. Exato. Entendeu? Se tem mais alguma dúvida, se você já pode mandar aqui no chat que a gente vai respondendo, tá? Ô, Luiz, eu acho que a gente pode dar continuidade pro item 11. Beleza. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona, como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele. Em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir, é o que se designa pelo nome de morte. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do espírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Tem uma observação aqui, vamos ler ela só para finalizar. Tá. Observação. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer a diferença. Aqui, basicamente, ele vem, né, reforçar essa questão, né, da independência, né, do espírito aí, né, para com o corpo, né, e que justamente quando, né, cessa ali, né, chega o tempo, né, do corpo, né, que é finito, né, ele vai, né, o espírito vai abandonar ali aquele corpo, né, que é o que é a morte, né. E o espírito, né, ele é muito mais livre, né, para, como ele diz aqui, né, percorrer o espaço e por aí vai, né? Então, o corpo, por isso que se diz, né, que o corpo, ele é uma prisão para o espírito, né? Porque justamente o espírito, né, fora do corpo, ele tem muito mais liberdade, né, de ação, né, de ir para onde ele quiser e por aí vai, né? O corpo já é limitado, né? E aí, justamente enquanto a gente está na Terra, a gente às vezes vai passar por até mais dificuldades, né? Que tem aqueles às vezes que vão ter ali suas deficiências, né? De repente não conseguem se locomover, né? Vai chegando a idade também, a gente já não consegue, né, se locomover com tanta facilidade, quando era mais jovenzinho ou criança, né? Também quando a gente é criança, a gente não tem tanta liberdade também. Então, tem vários e vários aspectos aí nesse sentido. Pelo pouco, assim, que eu sei e continuo estudando, né, a parte até mesmo de reencarnação, assim, o espírito,
quando vem para a Terra, ele é mais limitado, né? Na parte de... até mesmo o que você falou, né? Na parte de locomoção, porque com o espírito e o perispírito, ele acaba tendo uma dinamicidade maior, ele consegue ter uma fluidez melhor, né? Até mesmo de pensamento, de transposição de local e tudo mais. Então, porém, são coisas que a gente precisa passar, né? Até mesmo para a evolução moral do ser humano. A Lucélia perguntou aqui se Kardec está usando a alma como espírito. Eu acho que não, Lucélia. Pelo que eu entendi, tá? Se alguém entendeu diferente também. Quando ele fala alma, eu acho que é o princípio inteligente bruto, tá? E o espírito, ele eu imagino como se fosse uma escalinha, tá? Então vem a alma, ó, a Dolphin abriu levantou a mão, pode falar? Dolphin, vai que eu tô falando alguma coisa aqui. Mas eu imagino uma escadinha, assim. Então a alma é como um princípio inteligente bruto, talvez. Então, Allan Kardec ele fala que a alma, você tem razão, é o princípio inteligente. Ponto. Né? Agora, a alma com o perispírito, princípio inteligente, com o perispírito, é o espírito com E maiúsculo. E a alma, o perispírito, mais o corpo carnal, o homem. Kardec está falando isso. Mas o termo alma, ele também utiliza como o espírito encarnado. Ele também dá esse significado para o termo alma. Né? E ele fala também que a gente não tem como conceber a alma sem o perispírito, porque ela, para agir na matéria, ela precisa desse intermediário, que é o perispírito, esse elo de ligação. Tá? Mas a alma, Kardec dá o sentido de princípio inteligente, é isso mesmo, e também dá a ideia de espírito encarnado, porque esse termo ele já era utilizado. O termo alma não é uma criação do espiritismo. Então ele é usado como espírito, mas espírito de quem está encarnado. Tá? Então, normalmente, assim, quando a gente vê na codificação o termo alma, ou ele se refere só ao princípio inteligente, e aí, pelo contexto da frase, a gente vai saber identificar, ou ele está falando do espírito encarnado. Legal, Adolfinho. Muito obrigada pelo o seu esclarecimento. Vamos continuar? Vamos. Os espíritos revestidos de seus corpos materiais constituem a humanidade, ou mundo corporal visível. Despojado desses corpos, formam um mundo espiritual, ou invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Sem disso desconfiar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Então, basicamente, aqui ele só está fazendo essa comparação. Pode falar, o Adolfinho levantou a mão de novo. Pode falar. Desculpa. O que eu esqueci de falar agora há pouco é que Kardec está diferenciar o espírito encarnado. O espírito livre da matéria, então ele usa o termo alma para o espírito encarnado. Então, sempre na literatura espírita, a alma é o espírito encarnado, para não ter aquela confusão. Quando a gente fala de espírito, está se referindo ao espírito livre da matéria. E quando a gente fala alma, está falando do espírito encarnado. Tá? É só para não misturar, porque senão quando fala em espírito, poderia estar misturando se é espírito livre da matéria ou se é o encarnado. Uhum. Sim. Eu acho que pode continuar, Luiz, porque nessa parte aí... É bem simplesinho. Vamos lá. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos, donde se segue que,
se em dado momento pudesse ser levantado o véu que nos esconde, eles formariam uma população, cercando-nos por toda parte. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem nem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Todos os vossos pensamentos neles se repercutem, e eles os leem como em um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Aqui a gente está comentando sobre essa questão da liberdade, né, do espírito, né? Então, o espírito desencarnado, ele é muito mais livre, né? Tem sentidos e percepções muito além, né, do que a gente ainda no corpo físico, né? E por isso que, inclusive, né, que nem ele diz ali, né, que eles podem ler aí os nossos pensamentos, né, como um livro aberto. Então, não tem essa de esconder, né? Eu posso estar falando, né, muito bem de alguém e tal, só que se o meu pensamento está justamente o contrário, né, falando, mas Não isso é bem é tão assim, né? legal, você é tão isso, e aí eu tô aqui pensando, não é nada, é uma chata, é isso. E aí Mas é bem eles isso, estão né? captando isso, né? E era uma coisa que eu até falei ali, antes da parte de reencarnação, né? Eu acho que a parte do processo reencarnatório limita muito o espírito, porque a gente tem que voltar para o invólucro corporal. Então a gente tem que ficar um pouco limitado, até mesmo para passar por um processo de aprendizado e evolução moral. Que a parte de libertação, assim, entre aspas, do desencarne seria mais esse processo de você ter uma liberdade assim, de espírito bem maior, né? Até para você poder tanto se locomover, pensar, enfim, até aprender também, né? Podemos seguir? Sim. Os espíritos, então, estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no físico. Constituem, se o podemos dizer, uma das forças da natureza. Desde... Oi? Só posso fazer um adendo aqui, Uhum. Luiz? O Adolfinho fez um comentário assim. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o Envoltório? envoltório fluídico. Muito obrigada, deu uma dislexia aqui na leitura. O qual, de certo modo, faz parte integrante dele. A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 11, Gênese espiritual, encarnação dos espíritos, 17. Era só um adendo para a gente... Pode falar, Adolfinho. Porque, na verdade, no parágrafo anterior, fala que o espírito não é um espírito abstrato, que o espírito não é um ser abstrato, indefinido. Aí, o que Kardec faz no livro A Gênese, o último da codificação? Ele revê esse conceito. Tá? Ele é alguma coisa, sim, ele é alguma coisa, mas ele é um ser abstrato indefinido. Pode reparar no parágrafo anterior, que ele fala que ele não é abstrato indefinido. Então, é Kardec atualizando o seu pensamento. Esse livro aqui é de 59, que é o Espiritismo, e a Gênese é de 68. Quase 10 anos depois. Entendeu? Então, Entendi. o que vale é a informação do livro A Gênese. Uhum. Está mais atualizada do que o que é o Espiritismo. Tá bom? Sim. Isso mostra o caráter científico da doutrina.
Legal. Isso é importante. Para você ver que até mesmo o Kardec, né, vem em uma atualização constante. Então, muita gente, até ele mesmo, né, ele aprende uma coisa, repassa uma informação, por exemplo, e ele mesmo corrige ou complementa aquela informação que ele teve. Que isso eu acho que é o mais importante. Sem contar que isso passou pela universalidade do ensino dos espíritos. Sim, isso também é bem importante. Pode continuar, Luiz. Desculpa te interromper. Não, imagina. Então, seguindo aqui 19. Então, desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós e se sirvam, para isso, dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. A experiência, de fato, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra, que folgam em se juntarem àqueles a quem amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com quem só lhes vota indiferença. Então, basicamente, está dizendo que, né, quando desencarna, né, você continua sendo exatamente quem você era, né? Gostando das mesmas pessoas, amando quem você amava, né, mantendo ali afeições, simpatias e por aí vai, né? Até... Volta só um pouquinho, Luiz, ali para cima. Até essa parte é interessante, que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra, que folgam em se juntarem àqueles que amaram, sobretudo quando são atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam. É praticamente o que a gente vive aqui também, né? Porque muitas vezes a gente tem tanto indiferença quanto às vezes a gente não tem uma simpatia tão forte, quanto outros às vezes que a gente quase não conversa ou a gente acaba, sei lá, se afastando, conhecendo rapidamente e a gente tem uma afeição maior, né? E às vezes a gente entra naquela que a gente estava conversando mais cedo sobre distanciar esse processo, que é um processo que a gente vive aqui. E uma vez eu li, eu não sei se foi o Adolfo que me falou, ou até eu li em algum lugar, que até mesmo aqui na Terra seria nada mais, nada menos do que uma... não uma cópia, né, assim, mas vou pôr como cópia do plano espiritual, né? Até na parte de processo e tudo mais. Então, quando a gente para pensar, é bem mais próximo do que às vezes a gente imagina, né? A Lucélia comentou aqui, embora tenhamos uma compreensão maior no plano espiritual, somos os mesmos, não ficamos mais espertos, instruídos e com crenças diferentes. É bem isso. Né? Continuamos igualzinho. Eu acho que na parte só defeitos, do... né? Só na parte do instruído que talvez a gente tenha algumas coisas a mais para aprender, né? Ou a gente retoma algumas coisas, né, que a gente acaba esquecendo aqui. Que as percepções, né, do espírito ele se expandem, né? Como ele aponta ali para trás. Mas isso não quer dizer que vai mudar, né, a maneira de você ser, nem nada, né? Você fica mais livre para a realização, né, de várias coisas, como ele mesmo narra ali para cima. Mas você continua sendo você, né? Basicamente é isso. Mas essa expansão, né, às vezes justamente na consciência, né, que auxilia, muitas vezes, logicamente, o espírito sobre a compreensão das coisas, sobre o direcionamento, às vezes, que ele vai ter sobre a própria vida, né, e por aí vai. Né? Então, porque a gente sabe que a nossa evolução ela ocorre tanto na Terra como também no plano espiritual, né? Não é só na Terra.
né, que a gente, né, dá esse avanço e tudo mais, né, no plano espiritual também. Deixa eu ver, tá? A Lucélia colocou aqui. Embora... Ah, não, esse aqui já foi. Se aqui somos resistentes, imagino que lá continua. Digo resistentes no sentido de aprendizado. Excelente. Temos que desejar aprender lá como aqui. Exatamente. Da mesma forma, né? Quem se lembra do filme do Nosso Lar, né? Que André Luiz ele entra lá, né, ele quer conversar lá com o governador, né? Ou ministro, com um dos ministros, se não me engano. E aí o ministro está lá atendendo aquela fila gigante de espíritos, né? E ele fica ali e ele é atendido junto com uma senhora que justamente ele estava orientando que essa senhora ela achava tudo muito cansativo, não queria fazer nada, não queria trabalhar, não queria ajudar os outros, e ainda assim ela queria ter méritos ali para poder, né, visitar os seus parentes, etc. E aí justamente o espírito ali, né, do ministro ele orienta, só minha filha, reavalie suas ações, né? Veja como elas estão recheadas ali, né, de vaidade, de egoísmo, né, e tudo mais. Então, não é só porque desencarnou que deixou de ser o que, né, pode ser um espírito de luz, né? Ela estava ali em nosso lar, só que ainda nutrindo essas dificuldades, esse marasmo, a preguiça que ela provavelmente já tinha enquanto encarnada, apenas se perpetuou no plano espiritual. Exatamente. Oi? Eu ia falar isso, Luiz. Quanto que falta? Deixa eu ver. A gente vai começar um novo item. Eu acho que dá para a gente ler esse 20, comentar e parar no 21, porque já são 8h51, né? Ah, sim. Então vamos mais o 20 aqui. Então, ó, o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. A gente tem que decorar esse item mesmo, Adolfo. Principalmente que é bastante conhecimento que a gente tem que adquirir ao longo de toda a encarnação. Né? E por isso que, né, esse trecho, né, justamente ele demonstra, né? Você quer entender, né, conhecer, saber como que é, como que não é, né, como que é a relação, né, do plano espiritual com o plano carnal, né, dos espíritos para com, né, desencarnados para com os encarnados e tudo mais, é estudar o espiritismo, né? É estudar, né, justamente para que a gente possa se preparar, se desenvolver e por aí vai, né? E é sempre bom ressaltar, né, que todo esse conhecimento, né, todo esse estudo que a gente tem, né, essas comprovações, né? Então, isso que é o bom da doutrina espírita, né? Ele vem trazer a partir de fatos, né? Não é apenas por um achismo, né, por um misticismo, por achar que os espíritos existem, que eles estão aqui, que não estão, que eles influenciam na matéria ou não. Né? Ele vem trazer através dos fatos, né, da observação, né, do teste, né, bem esse conhecimento assim, científico, né, do lado espiritual, né, de como ocorre essa relação, né, do espírito, do mundo dos espíritos para com os encarnados, né? E a gente, enquanto espírita, né, a partir do momento que a gente entende isso, né, então que a gente se convence, poxa vida, não, realmente, me veio aqui, né, eu adquiri todo esse conhecimento e eu estou, né, muito mais do que convencido de que realmente o mundo espiritual ele existe, de que a verdadeira vida, né, é a vida do espírito, né, que
nós estamos aqui encarnados apenas como uma passagem, né? É temporário, né? Se o espírito é eterno, então, nossa, esses, sei lá, 90, 100 anos que eu vou viver aqui na Terra são um piscar de olhos diante da eternidade. Então, se eu me convenço disso aqui, o nosso desafio, né, enquanto espíritas, né, que já somos aí convencidos por nos chamarmos de espíritas, né, é trazer isso para o coração, né? Porque aí isso vai moldar todas as minhas ações né, do futuro, né? Porque eu tenho essa certeza da sobrevivência da alma. Então, quanto mais forte essa certeza no meu coração, e não apenas aqui enquanto conhecimento, quanto mais forte essa certeza aqui, menos eu vou deixar as questões materiais me influenciarem, menos eu vou deixar né, tudo que acontece ao meu redor enquanto encarnado me abaterem, né, ou abaterem o meu espírito, né, a minha fé, a minha coragem, a minha perseverança, a minha resiliência, a minha paz, né? Nada vai me impedir de eu doar cada vez mais o meu amor, inclusive eu mesmo, né? Então, né, porque essas travas, essas barras, quem coloca somos nós mesmos, né? Então, por isso que é muito importante, e meio que por isso que é importante, né, aqui em casa, né, por exemplo, que a gente sempre faz o evangelho, e quando a gente acaba, a gente começa de novo, e começa de novo, e começa de novo, né, meio que amassando batatinha, né? Porque justamente precisa martelar na nossa cabeça, né? Mas muito mais na nossa cabeça, porque, que nem aqui a gente é um grupo de estudos, né? Então a gente já tem bastante conhecimento até, né, vamos dizer assim, sobre o que é o espiritismo. Ou ninguém vai chegar aqui de repente e falar assim, nossa, mas eu não sabia que o espírito sobrevivia à alma, né? Claro, se for alguém iniciando na doutrina, sim, né? Mas se não, a gente já sabe, né? Então, qual que é o desafio? É justamente trazer para o coração, porque aí isso vai se transformar em ações, né? E complementando, tem duas coisas que eu penso muito. Primeiro é uma que o Adolfin sempre fala, que o espiritismo ele é científico. Então, ele é a base de questionamentos, de estudo e aprendizado contínuo. Ele sempre fala isso, toda vez que ele pode. Eu acho que isso fica até bem claro, e cada vez mais que a gente vai estudando, mais a gente vai entendendo que realmente é isso. Cada vez mais você vai se aprofundando e ele vai te puxando, tanto os livros de Allan Kardec, as obras básicas de Allan Kardec, vai te puxando para que você entenda mais cientificamente, questione mais, estude mais e aprenda mais, sabe? E tem uma frase que me marca muito, que o espiritismo não deve ser só vivido, mas, sobretudo, bem sentido também, né? Que entra de acordo de frente com o que você... Acabou não, o Adolfin, tem muito espaço aqui ainda. Que entra no que você falou agora, né? Não adianta a gente conhecer de cabo a rabo uma obra, mas a gente não sentir, a gente não vivenciar ela da melhor maneira possível, sabe? Porque aí não faz nenhum sentido. Vai ser só mais alguma decoreba que você tem, você entende, mas você não sente aquilo, né? É aquele negócio, né? Tá, ok, estar convencido de que o espírito sobrevive ao corpo, né? De que, né, o plano espiritual é onde nós prosseguiremos a nossa vida. Modifiquem que os seus atos? Modifiquem que os seus pensamentos? Modifiquem que as suas palavras e ações? Então, isso que a gente tem que refletir. E isso que você falou, eu acho que é muito forte, porque quando a gente para pensar e quando a gente começa a trazer isso para dentro, eu acho que torna-se muito muito forte, porque a gente começa a pensar nos atos que a gente tem no decorrer dos dias, das horas, e aí começa a bater com, tá, beleza, então eu tenho isso, eu tenho conhecimento disso, mas o que eu aplico no meu dia a dia? E quando você vai confrontar, às vezes não é nem 1% do que a gente deveria estar fazendo já, né? E é por isso que a gente tem que estudar, aí acabou estudando mais um pouquinho, aí
estudo mais um pouquinho, estudo mais um pouco. Quando a gente pensar que terminou, a gente estuda mais um pouquinho. E aí, quando a gente desencarnar, o que a gente vai fazer? Estudar mais. Vai estudar também e vai trabalhar. Que trabalho, né? Mas acho que é isso, Luiz. Se você quiser parar de compartilhar a tela, eu vou pedir para a Zilda fazer a prece final. Você pode fazer a prece final para a gente, Zilda? Faço sim. Então, quero agradecer a Deus, agradecer a Jesus, por mais essa noite nós estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouquinho mais. E que Deus possa dispensar as tuas bênçãos sobre cada um desta noite de hoje. Possamos ter uma boa noite com a paz do nosso divino Mestre Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quem nos tem ofendido. E livra-nos, Senhor, de todas as perseguições do mal, que assim seja.